sejam todos bem-vindos a mais um Papo Entre Elas. Eu me chamo Tatiana Bravo e hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especial. Uma convidada que vão poder falar sobre o ministério, vão poder falar também sobre os testemunhos. Um ministério muito importante, que é o Ministério Infantil. Oi, gurias, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso podcast. E eu vou pedir para vocês se apresentar um pouquinho. Pode começar pela Thaís. Claro, tudo bem? Então, né? Eu me chamo Thaís, tenho 37 anos, mãe do Dani, esposa do Rodrigo, e sou líder do Ministério Infantil mais ou menos há uns 8 anos. Isso? Isso aí. Eu sou a Damiane, eu sou esposa do Fernando, tenho uma enteada, Fernanda, de 23 anos, e tenho também a Manuzinha, de 10. Tô no Ministério Infantil há alguns anos, não lembro exatamente quantos, e estamos aí. Mas agora, apesar de vocês me falarem, né, sobre o Ministério Infantil, eu quero que tu me diz quem é a Thaís. Quem sou eu? Uhum. Primeiramente, né? Filha. É assim que eu me sinto, né? Uhum. Esposa, mãe, né? Aprendendo a lidar com esse ministério primeiro em casa, né? A maternidade. E muito, muito grata, né? A tudo que Deus tem confiado a mim, a minha casa, né? A minha família. Eu só tenho gratidão. Tudo. Eu sou também esposa, sou mãe, sou vice-líder do Ministério Infantil, junto com a Thaís, mas também sou empresária, né, comerciante, mas acima de tudo vendedora. Essa é a minha raiz, né? Quando tu perguntou ali, tá, qual que é a tua profissão? Eu falei, meu Deus, o que que a Tati quer saber? Porque o que eu amo fazer é vender, né? E Sim. agora eu descobri também uma nova paixão, tô estudando fonoaudiologia. Então sou eu, essa aí. É filha de Deus, amada, esposa cheia de tarefas no dia a dia Sim, né? e estudando agora. Bastante coisa, né? Bastante Porque, coisa. imagina, mãe, Para conciliar, né? né, esposa, então. E o que que vocês podem me dizer sobre todo esse montante de coisa que vocês me falaram junto com o Ministério Infantil? Como é essa atuação de vocês no Ministério Infantil? Vocês conseguem suprir tudo isso? Eu já começo assim com a risadinha, porque até eu esqueci de falar, porque como é algo bem recente, assim, né? Hoje eu sou terapeuta em formação, então também estou começando a aprender a conciliar também isso, né? E sobre liderar, trabalhar dentro do Ministério Infantil, é algo que faz parte do meu dia a dia, na verdade, né? Que de repente as pessoas podem pensar que é só ali no momento, Uhum. é só. No domingo? No momento Não, isso, não é. exatamente, é só É num só no domingo. domingo ou na terça, agora tem a terça. Uhum. Mas não, diariamente a gente está sempre conversando, eu e a Dami, e tentando organizar, tentando ver como pode melhorar, o que que a gente pode fazer, né? Termina uma capacitação, vamos dar um exemplo, aí já tem que planejar agora um culto infantil, alguma outra situação que vai acontecer, a agenda ela é cheia o ano todo. Então tem sempre bastante demanda. Sim, eu compartilho com essa mesma opinião da Thaís, né? Como ela disse, a gente tá sempre falando. Então, Sim. a gente tem as demandas do dia a dia, né? Que é a nossa rotina, nosso trabalho, estudo, a casa, marido, né? Lazer, os amigos. E tem esse ministério que o Senhor nos confiou, que realmente é algo Desafiador. desafiador. É, desafiador, mas também é algo que traz muita alegria. Sim, é Então, verdade. na verdade, é a obra do Senhor, né? Porque se não fosse assim, certamente nós já teríamos desistido, né, Thaís? Com certeza. Porque realmente tem muitos desafios, né? Não é o Ministério Infantil não é só o lidar com as crianças, né? Nós na liderança a gente tem que liderar pessoas. Sim. Então, eu acho que é a parte que realmente mais demanda tu liderar as pessoas, organizar, ter a Conduzir, né? logística do culto, como que vai acontecer, da terça, como que vai acontecer, e aí os cultos extras, né? Não só no culto de domingo. Então, o Ministério Infantil, ele realmente é algo que É faz grande. parte da nossa vida diariamente, não Uhum. é algo pontual, que a gente vai lá apenas cumprir Uma uma escala, vamos supor escala, um assim, que é no horário, né? domingo, mas tem coisas a mais, né? Exatamente.
E me conta um pouquinho sobre como foi a conversão de vocês. Quer que eu comece? Olha, A tua faz tempo, né, Thaís? faz. Eu vou tentar ser breve, vou dar Sim, uma resumida. não tem problema. Eh, eu tinha a minha idade aproximadamente uns 16 para 17, quando eu conheci Jesus, né. Então, eu não morava aqui ainda, eu morava em Bento Gonçalves, que eu sou Uhum. natural de lá. E eu fui convidada a visitar uma igreja, que era justamente aqui, né, eu congrego hoje. E o que que acontece? Eu pude ter o primeiro contato com um culto, né, pude ver como, que acontecia toda a logística, né, mas o que me fez ter um encontro com Jesus de verdade foi através de um livro que eu li, né. Como eu sempre gostei muito de ler livros de autoajuda, eu sempre gostei dessa parte de psicologia Sim. e, enfim. A minha mãe comprou um livro para mim numa fase que eu estava passando na minha adolescência não muito fácil, e é um livro do Augusto Cury, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Hum. E quando eu li esse livro, eu me apaixonei por essa pessoa, né, por Jesus. Eu pude entender como, é a liderança de Jesus, a as características que ele como pessoa, né, e que eu sabia que ele poderia me salvar e me tirar daquele lugar que eu me encontrava. Me encontrava presa naquele lugar com tristeza, com depressão, uma fase difícil que eu passei. E ali eu comecei a mudar os meus pensamentos, começou a vir uma alegria dentro do meu coração, eu não Uhum. sei, algo diferente começou a acontecer. Uhum. Então, Começou a claro florescer. que depois de ter frequentado a primeira Uhum. vez o culto, daí eu comecei a frequentar cada vez mais, né? E tô aí até hoje, né? Mas foi esse primeiro momento que eu tive essa entrega, né? Com Amém. eu, Jesus e um livro no Sim. meu quarto. E como é que é o nome do livro? Daí tu pode olhar pra cá e falar para as pessoas que elas podem sim, Claro! né, ler esse livro que é bem bom. Recomendo. É do Augusto Cury, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É maravilhoso. Quem não leu esse livro ainda, eu recomendo. É um livro que vai mudar a tua forma de ver as coisas e de pensar. A minha conversão é um pouco diferente. Eu sempre fui cristã, mas eu era católica. Uhum. Então, quando eu era nova, assim, criança, eu ia com a minha mãe na igreja católica. Nós íamos na missa, fazia novena, fazia todas essas coisas aí. Terço. Rezava o Aham. terço, enfim. E eu sempre amei muito Jesus, mas eu não tinha muito um entendimento. Eu fazia mais um ritual, na verdade, Uhum. porque a mãe fazia e nós todos éramos católicos, né? E aí, quando eu conheci Jesus de verdade, foi quando o Ander e a Sara, né, meu Uhum. irmão, minha cunhada, se converteram e começaram, então, a orar para que a gente começasse a frequentar a Conhecesse mesmo igreja. Jesus. Eu já tinha frequentado alguma igreja evangélica antes, assim, alguns amigos convidavam nós para ir, eu e meu marido. E a gente foi e visitou algumas igrejas, mas ainda assim eu não entendi, era meio superficial. Uhum. E aí, quando então teve uma campanha na Igrejinha Verde, que era a oração do mais um, né? O Ander orou por nós e jejuou por nós. E eu fui, Hum. me converti, aceitei Jesus. Aí tinha uma célula, abri uma célula do lado da minha casa. Né? Eu morava do lado da casa do Ander e abriu a célula na casa dele. Sim. E aí ele batia lá na porta, oi, tu vai vir na célula? E eu pensava assim, ai, vou ir, né? Tadinho do Ander, não vai ninguém. Eu fico imaginando hoje, ai, Jesus falando, ai, tadinha de ti, né, filha? Então eu ia mais assim, Mas ele primeiro. sempre usa alguma coisa, né? Aí começamos a ir, e isso já faz, me converti, me batizei com 24, 25 anos já, então faz 12 anos que eu tô convertida. Amém. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual é a importância, né, de uma criança conhecer Jesus? Aham, é tudo. E não conhecer de ouvir falar, conhecer mesmo quem ele é. Sim. É algo que se a criança, na idade da criança, ela consegue conhecer Jesus enquanto é cedo, ela vai ser poupada de muitos problemas e Sim. traumas que ela poderia passar na adolescência ou na Uhum. vida adulta, né. Então, o Sim. quanto antes, for apresentado Jesus à criança, e quando eu digo criança, não importa a idade, não importa se ela tem 2 aninhos, se ela tem 3 aninhos, tem maneiras e formas, né, de a gente usar uma linguagem conforme a idade da criança, né. Mas o importante é que isso seja feito.
né? Exatamente. Porque a criança ela é um espírito, ela precisa ser ministrada também, né? Então a gente tem muito essa consciência, a gente prioriza muito isso. Até dentro das salas, né? Quando as pessoas estão, o pessoal, os professores, essa equipe maravilhosa que a gente tem com a gente, quando estão ministrando, né? A gente sempre se preocupa se realmente houve essa ministração, se realmente o professor auxiliar conseguiram de fato fazer isso dentro de sala, né? Conseguiram Porque plantar a sementinha, né? isso, Sim, com certeza, que o nosso foco é elas. Então, Sim. respondendo a tua pergunta, olha, muito importante. É algo assim que é o nosso sonho, né? Quanto sim. mais crianças forem alcançadas, melhor ainda. Sabe que tem uma passagem que fala em Romanos 3:23 que diz que todos nascemos pecadores. Então, quando fala todos, não é todos aqueles que já entendem, não é todos aqueles que têm consciência, todos aqueles que já estão com caráter, todos é todos. Então, a gente pega essa palavra de que todos nasceram pecadores e a gente tenta levar Jesus o quanto mais cedo para essas crianças, né? Esse é o nosso papel, apresentar Jesus para elas desde assim, os Pequeno. nossos filhos a gente tem Sim. oportunidade desde a barriga, né? Uhum. E os outros quando tiver essa oportunidade. Então, nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. E também tem um versículo, né, de Provérbios que a gente, eu acho que o que nos alinha, né, que ensina o caminho que deve andar, quando for Sim. grande, não se desviará. não se desviará. Então, as minhas orações são essas quando eu vou direcionar para as crianças, para que a gente realmente venha a ser flecha que acerte o alvo, né, delas, para que elas Sim. entendam e conheçam Jesus, para que quando forem grande não se desviam do Senhor, né? Não desviam, né? E como vocês podem ajudar os pais, assim, a fortalecer isso na sua própria casa? Esse é um dos maiores desafios, na verdade, do Ministério Infantil com os pais, né? De ter essa mesma visão, na verdade. Porque o trabalho ele tem que ser em conjunto. Ter esse entendimento, né? Exatamente, o trabalho é conjunto, não é a mesma coisa a gente mandar o filho para a escola e querer que ele venha educado de lá. Então, vou mandar o meu filho para a igreja e ele vai voltar crente de lá. Não é isso, o trabalho ele é em conjunto. Então, a gente precisa discipular os nossos filhos dentro da nossa casa e também continua isso dentro da igreja, para que seja uma verdade. Então, na minha opinião, a melhor maneira, assim, mais eficaz de ensinar uma criança é por exemplo. E é o que se torna mais difícil. A gente precisa nós nos Se convertermos, policiar também, né? nós termos um posicionamento realmente de discípulo, e aí sim discipular o nosso filho com exemplo, e aí na igreja vai lá e completa, né, com chave de ouro. Podemos celebrar juntos daí aquilo que a criança já vive no dia a dia dentro da sua casa. Exatamente isso. Eu concordo com o que a Dami falou. A gente pensa muito a respeito disso. E a criança, ela é cercada de exemplos. Então, não é muito o que tu diz para uma criança fazer que ela vai fazer de fato, mas é aquilo que tu faz. Ela Exatamente. vai fazer aquilo que vê você fazer. E quais são as referências hoje para uma criança? Pai e mãe dentro de casa, na igreja vai ser a liderança, Sim. né? Na escola os professores. Sim. Então, a sociedade tem que ser um bom exemplo para a criança, né? Não falando agora só da parte de fé, Sim. mas realmente, se eu sou um bom exemplo, eu tenho uma boa conduta, eu tenho um caráter, um bom caráter, a criança ela também vai desejar ter isso. Sabe aquela história, o que que tu quer ser quando crescer? É. Então, é mais ou menos isso, né? A Sim. criança, com certeza, ela vai querer ser, quando crescer, aquilo que ela admira, a quem ela admira. Sim. E como foi o chamado de vocês para o Ministério Infantil? Como é que. Quero saber assim. Como foi? Vocês aceitaram de primeira? Vocês tiveram que orar? Vocês pensaram, ai meu Deus, nada a ver comigo, nada a ver com criança. Me conta um pouco mais do profundo, assim, de como começou. Vocês estão falando que vocês já se converteram, daí logo em seguida, né? Depois vocês já começaram no ministério, vocês sempre ajudaram. A gente sabe que a gente tem essa coisa de ajudar mesmo, mas como foi isso pra vocês? Assim, como o Senhor foi falando ao coração de vocês, que vocês conseguiram ter esse entendimento. Tá, Senhor, então o Senhor tá me chamando para essa obra, é ali que eu vou, então, me colocar para que o Senhor possa me usar como um instrumento. Como é que foi para vocês isso? Então, né, como eu havia falado antes, eu tive esse primeiro contato com Jesus e tive esse primeiro contato com a igreja, né, lá de Bento Gonçalves, que é ligada à nossa igreja daqui também. Porém,
Eu tive umas outras 2 igrejas que eu fiz parte nessa caminhada, né, durante a caminhada, durante esse processo. Então, tanto que o meu batismo aconteceu em uma outra denominação, né, Uhum. que eu tive que acabar frequentando essa igreja, devido a horários, né. Resumindo que foi num outro lugar, que eu já estava casada com o Rodrigo, inclusive, né, uma igreja que a gente frequentava, e esse casal de pastores, então, me chamaram, né, conversaram comigo e disseram: "Olha, Thaís, a gente quer ter um ministério de crianças aqui na igreja. O que que tu acha, então, de estar atendendo essas crianças, nos sábados de tarde?". Então, não era em horário de culto, não eram muitas crianças, mas acabava que aquelas poucas crianças, por ser, sábado à tarde, elas convidavam mais outras, né. Então, na época, eu morava em Quintão, então vinha as crianças de Pinhal, de outras Uhum. praias, para ter esse momento à tarde. Então o Rodrigo, ele me ajudava na parte de vá fazer pipoca e o Vamos lanche, recortar ele esse até hoje, né, temporinho ele aqui. cuida do Eu lanche. acho que todo mundo entra, né, da casa, Isso, entra pra poder ajudar. isso aí. E aí eu me reunia com elas, trazia aquele momento de palavra, uma brincadeira, com um material que a gente tinha que era disponibilizado, mas foi através então dessa amada pastora, né, que eu comecei a entender um pouquinho e comecei a pensar: "Será que esse é o meu chamado?". Porque a forma que foi Uhum. acontecendo, e eu era muito nova, inexperiente em servir dentro de uma igreja. Mas, o que que eu entendia? A pessoa me chamou para servir, então eu entendo que Deus está me chamando para isso. Sim. Eu tinha esse entendimento. Então teve uma missionária dessa igreja que me apresentaram a ela me abraçou ali, a gente teve um momento, Uhum. e quando ela me abraçou, ela entregou uma palavra para mim, que Deus me usaria com crianças. E Sim. eu abri meu coração para aquilo, para aquela palavra, né? Aham. E tô aí até hoje, né? Dentro da igreja hoje que a gente congrega, então foi acontecendo aos pouquinhos, eu fui colando junto com outras pessoas que já estavam fazendo a frente e sempre com aquele desejo de servir, o que que precisa, o que que eu posso fazer, Uhum. né? E aí, então, há muitos anos atrás, ali veio essa surpresa que eu não esperava de me chamarem para liderar o ministério. Eu digo, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? O que que eu faço? E eu fui deixando Deus direcionar e eu digo uma coisa assim, ó, mesmo sem ter preparo nenhum, né? Uhum. Hoje ainda a gente tá aprendendo, tá? Mas na época eu não tinha conhecimento e preparo nenhum, não para liderar. E eu posso te dizer que foi graça de Deus. Tem sido graça de Deus até hoje, Sim. realmente, né? E como Deus nos enche de amor, é algo que eu não sei assim, não sei se eu vou saber explicar com palavras, Não tem. mas Deus te enche de amor, aquele desejo que arde dentro de ti de Uhum. o que que eu posso fazer por elas, né? Sempre pensando no que dá para melhorar, então é Deus, né? A obra dele, ele é É verdade. perfeito, a obra dele é perfeita, então. Ele faz, né. Comigo começou um pouquinho diferente. Eu já tinha me convertido, então, há uns 2, 3 anos mais ou menos. Na época não era a Thaís a líder lá do Ministério Infantil. E eu me coloquei à disposição, mas eu não gostava, assim. Uhum. Não é que eu não gostava das crianças, eu achava que eu não tinha jeito. Sim. Então fiquei uns meses ali, me afastei, pedi pra sair, aí tive a Manu. Quando eu voltei, assim, depois da Manu, na verdade, eu estava na célula, como líder na célula de Indianópolis, junto com a minha irmã, e teve uma situação de uma irmã que veio visitar a nossa igreja, na verdade estava membrando ali, estava indo na nossa célula, e tinha um menino com autismo, e ela chegou na célula relatando que tinha acontecido uma situação, que ela não gostou ali, que na verdade mesmo eu nem sei mesmo o que que aconteceu hoje, já não me lembro mais. Uhum. Mas eu fui falar com meu irmão, que era nosso líder, né? Uhum. Na época, o Ander, abençoado, a gente foi reclamar, né? Ai, olha o que aconteceu no Ministério Infantil. E ele, muito sábio, disse assim: ó, ou a gente resolve o problema, né? Não adianta de reclamar, a gente tem que vir com a solução. O que que vocês vão fazer pra isso? Uhum. Eu falei: ah, então eu vou entrar no Ministério Infantil. Então vamos resolver Então vamos isso já. resolver, né? E a igreja era muito pequena, tinha muitas Uhum. pessoas e as pessoas estavam ali realmente com o coração para servir, mas nós não tínhamos preparo, né? Então eu entrei para o Ministério Infantil, foi passando os anos, eu fui vivendo uma nuance de que, meu Deus, é eu que ministro essa semana, não gostaria de ir.
Daí eu vou, ministro por obediência e digo, glória a Deus que eu vim, coisa boa. Fui renovada. Fui renovada. É exatamente isso. Foi esse processo que eu tive. Sim. Realmente não foi assim por amor, né? Foi por obediência, por não, olha, tem serviço, então vou me colocar à disposição. Me coloquei à disposição e aí o Senhor foi transformando. Teve um encontro que eu fui servir uns anos atrás. Isso, eu acho que eu já era líder. Tá? É, pra quem não sabe, vocês vão ouvir muito sobre o Ah, encontro tá. aqui, tá? É verdade, a gente acaba esquecendo. Tinha razão. Mas a gente sempre fala sobre o encontro. Tá bom. Então a gente teve um encontro que tem um teatro que acontece lá e eu fiquei com uma plaquinha de filhos. Uhum. Mas eu já tinha a Manu, eu já tinha a Fernanda e eu não queria mais filhos. E as pessoas começam ali naquela brincadeira ali, né, de, pegou os filhos, então tu Vai ter filhos. vai ter filhos, né? O Senhor vai te entregar filhos. E aí eu falei, não, é filhos espirituais que o Senhor tá me entregando. Depois desse momento, desse encontro, realmente girou uma chave dentro do meu coração. Destravou. Destravou, assim, ó, realmente o Senhor é um elo. As crianças começaram a gostar de mim. Elas vinham correndo me abraçar. Coisa que não acontecia antes, sabe? Sim. Realmente é algo que é sobrenatural, não é de mim. Não seria de mim, entende? Uhum. E aí eu comecei a auxiliar a Thaís, ela já tinha depois logo em seguida se tornado, não lembro a data, eu vou falar logo em seguida porque eu não lembro de data, Uhum. mas ela tinha se tornado líder e o ministério vai crescendo aos poucos, e aí ela me chamou para auxiliar ela, fazer escala, né? E aí a gente foi caminhando junto. Quando ela saiu de licença ali do Dani, também fiquei no lugar dela, foi um desafio muito grande, porque daí a gente vê de outro lado, né? Sim, o tamanho da Há responsa que é. muita responsabilidade. Então, já faz, eu acho que uns 4, 5 anos, não lembro, que a gente caminha juntas, nós duas. Como Então, líder, eu acho que um pouquinho mais, né? Eu acho. Mas algo que eu queria falar sobre. Eu lembro que eu falava com o Ander sobre isso. Eu digo, eu não tô, acho que eu não tô dando conta. E na época, acho que nós tínhamos em média de umas 15 ou 20 crianças. Mas eu fazia escala, eu organizava plano de aula, ia atrás do plano de aula. Tinha muito a amada, abençoada Angelita que me ajudava com essa parte de plano de aula também. Sim. E eu dizia, mas eu preciso de alguém alguém junto que- comigo para me auxiliar. Eu senti essa necessidade, eu fui orar. E um dia eu cheguei e disse pro Ander, o que tu acha da Damiane? E ele, eu acho muito bom. E aí eu resolvi falar com a Dami, né, para chamar ela para estar junto comigo. E estamos aí até hoje, né? Não me vejo sem ela do lado. Sim. É algo que assim que foi uma pessoa que Deus enviou. Tudo foi um processo, mas também foi comigo, né? Sim, Então, como é, né? até para a questão de assumir a própria liderança. Eu Uhum. ficava assim, ai meu Deus, e agora? Né? É só por ti, Jesus. Mas a gente tem que É bem confiar em falou. Deus, né? Porque quando tu olha para as crianças, não existe dificuldade, pelo menos para mim, eu não consigo encontrar dificuldade, ou um medo, ou um receio, ou aquele sentimento de capacidade. É simplesmente assim, ó, vou fazer, vai ter que ser feito, e eu confio em Deus e só vai, Sim, vai dar. né? Vocês falaram bastante ali sobre o começo, né? E começar só pela misericórdia de Deus, na verdade, só na oração, não ter esse apoio. Não seria, na verdade, uma palavra de apoio, mas não saber a direção, mas a direção de Deus. Vocês não tinham cursos, vocês não tinham esse auxílio que leva a gente a ter um conhecimento maior hoje em dia também com algumas crianças que nós temos que ter cuidado, né? Hoje em dia a gente tem na sala também autistas. Então, assim, ó, como é pra vocês hoje, porque, né, como é pra vocês hoje ter a capacitação do Ministério Infantil, poder capacitar outra pessoa para que possa fazer sim com excelência, assim, na direção de Deus, mas ter essa excelência de ensino e pelo menos começar a dar o primeiro passo ali com todos. Como é para vocês hoje ter essa capacitação para poder ajudar o próximo a começar a viver o ministério infantil? a capacitação, na verdade, é uma resposta de oração, né, Thaís? E é a concretização, na verdade, de um sonho, né? Tu compartilha, então, o que Deus te deu. A Pode falar, capacitação, a gente deixa tu falar, tá? Não tem problema, pode falar. Não fica se segurando, não. a capacitação, ela surgiu acredito que de um sentimento que eu tinha dentro de mim. Eu questionava muito a Deus, né? Tudo bem, Senhor, tu entregou então aqui, né, o ministério,
as pessoas estão vindo, graças a Deus, né, para servir, elas estão começando a entender, porque a nossa oração era para que Deus tocasse o coração de pessoas, para que elas quisessem estar servindo conosco, porque a gente tinha essa dificuldade também, no início, né, de formar uma equipe de fato e pessoas que permanecessem. E orando, eu estava até grávida ainda do Dani, eu recebi uma palavra, na verdade, numa vigília que teve, né? Que o que eu mais queria, assim, por favor, que alguém ore por mim, que eu preciso muito nesse momento. E Deus enviou, então, a amada Edara, que foi, inclusive, ela que gerou em mim a questão do ministério aqui na igreja. Foi ela que passou para mim a liderança. E ela orou por mim, né, sobre essa questão toda. E eu sentia uma dor dentro de mim, algo assim que eu precisava de uma resposta de Deus, né? E em oração, Deus disse para mim: Thaís, o que tu está pedindo para mim já tem? Já está dentro da igreja, né? Eu dizia, Senhor, eu queria ser capacitada, eu queria que a equipe que está conosco fosse capacitada também, a gente precisa. E aí, então, Deus falou e me deu o nome bem direto, assim, né? Da Karine, né? Que essa professora que iria dar a capacitação já estava entre nós. E aí, então, eu resolvi conversar com ela para saber se para ela fazia sentido. E ela disse, total sentido, Thaís, eu tenho guardado já. Na verdade, o projeto que ela tinha era para treinar professores, mas não de igreja, não de ministerial, no caso, né? Mas como ela é professora, ela tem muitas formações, então ela iria capacitar esses professores para o ensino. E aí, quando eu conversei com ela a respeito desse sonho, esse desejo, eu disse para ela, tá, mas a gente conseguiria adaptar isso, então, para o Ministério Infantil? E ela disse, vamos lá, com Claro! Tá certeza, pronto. Ela já vamos veio assim, orar. bem nesse tom, gente. Claro! Exatamente. Vamos então agora orar e construir. O mais Isso gostoso disso, juntos. construir então aquilo que vai ser passado, né? Uhum. Nós fomos os pioneiros ali, eu e a Damiane, né? Mas a equipe que estava conosco, tu estava também. A tua família inteira, né, Tati? Nessa Sim. capacitação. E ali a gente teve essa experiência e agora já está alcançando até outras igrejas, né? E o nosso desejo é ajudar. Eu tive muito essa vontade dentro de mim na última capacitação de poder ajudar outras lideranças, independente de placa. Mas tá dando esse Sim. suporte de alguma É forma, uma né? benção, né? Eu sou suspeita a falar, mas é muito benção E mesmo. uma das transformações, na verdade, que ainda está acontecendo dentro da igreja, dentro do Ministério Infantil, é a mudança de visão, né? O Ministério Infantil sempre foi muito voltado, pelo menos pela minha visão e o meu entendimento antes, de que as crianças ficavam no culto e elas atrapalhavam o culto. Então, vamos tirar as crianças desse ambiente, vamos levar elas para uma salinha e ali elas E a ficam tia ali. vai cuidar das Isso. crianças. Então, nesse processo, junto com a capacitação, na verdade, o Senhor já veio falando com a gente antes. Eu lembro que a Cris estava muito junto com nós e ela comprou um curso de uma pastora do Rio de Janeiro, Wilze Adorno, se eu não me engano, que tem um ministério gigante lá e ela dá um curso para líderes de crianças. E a gente fez esse curso juntos e ali a gente descobriu que o problema não era só na nossa igreja, e sim é um problema geral, de que as pessoas tinham essa visão de que as crianças atrapalhavam, então elas teriam que ser retiradas. E aí começou a gerar isso e a capacitação então veio junto para agregar essa ideia de que as crianças não dão trabalho, elas dão frutos. As crianças não atrapalham, elas precisam ser ministradas. As professoras não são tias, elas são ministras da palavra. Os professores, né, que glória a Deus, hoje a gente tem bastante professores homens também. Então, eles não são mais um, ou não vão ficar lá passando o tempo até o culto terminar, ou eu vou estar lá na salinha e vou perder o culto. Essa não é a ideia. A ideia é que tenha um culto, só que com a linguagem delas, dentro das salas. Elas vão ter atividades que vão favorecer esse ambiente, mas que ali também é um momento de adoração. E a partir disso, então, que começou realmente a ser transformado esse ministério dentro da nossa igreja e também, como a Thaís falou, em outras igrejas, porque as pessoas vão enxergando e as crianças realmente vão dando frutos, né? E outras pessoas também têm a necessidade de fazer essa capacitação e de também viver isso que a gente tem vivido. E todo domingo, na verdade, é uma nova luta, é um novo desafio, mas a obra é do Senhor, é Ele que faz e nós estamos aí para colaborar. É verdade.
É E muito bom isso, né? É saber que isso nasceu, né, na nossa igreja, a capacitação, do nosso jeitinho, com a nossa cara, né? E que a gente pode estar ajudando outras pessoas. Então, isso até acaba despertando esse interesse até nos mais novos, né? Nos jovens, que estão Muito. ali e que estão servindo com nós estão também. servindo. Então, crianças que estavam dentro de salas e eram ministradas, agora já são Hoje eu maiores, sou e estão servindo maior. Amém. dentro do ministério. Então, isso E é assim é uma gratificante. construção realmente, né? Porque pode ser que agora realmente começou essa mudança, que realmente não somos tias, né? Somos ministros da palavra, estamos ministrando com eles. Então, quando daqui a 1, 2, 3 anos, isso já vai ser uma cultura dentro da igreja, né? Isso aí. Dentro de muitos lugares, assim, de realmente construir a criança com a palavra de Deus, com a verdade desde pequeno, Amém. né? Sendo construído. Isso é bem importante, né? E vocês têm alguma criança especial que mais marcou vocês por algum momento? Ou talvez alguma ministração dentro da sala? Ou até mesmo no culto? Ou até mesmo no encontro que acontece? Não precisa falar nome, não precisa falar nada, mas uma coisa que você precisava tanto talvez ouvir do Senhor e vem através de uma criança? Tem, com certeza tem. Quer falar, Thaís? Não. Tá, Pode falar, eu falo depois. Pode falar. tá. Agora, nesse exato momento, eu não lembro de um momento específico, Específico. mas eu lembro de várias Uhum, situações, assim, sim. de realmente tu tá na sala depois de ministrar ou durante a ministração e tu ser tomado realmente pelo amor do Senhor através da vida daquela criança, Uhum. dela vir, abraçar, prof, tu é linda. Prof, eu Pro, te amo. então, essa conexão com as Uhum. crianças, assim. Teve um momento, lembrando agora, que tinha um menino da nossa igreja que ele teve uma crise dentro da sala de choro. E aí eu acolhi ele no meu colo. Fiquei de perna de índio, assim, ele sentou no meu colo e a gente ficou ali abraçado até ele se acalmar. Muito tempo atrás já. Realmente é o cuidado do Senhor, sabe? Sim. É o cuidado do Senhor. O Senhor usa a vida dessas crianças. Então, são vários momentos, na verdade, não lembro de um específico. Então, aqui pensando, né? Como a Dami disse, são várias situações que já São. ocorreram. Mas, por exemplo, o que eu lembro, assim, quando eu me tornei líder, eu ainda ministrava também com as crianças, Uhum. né? Porque eram poucos professores, então eu me colocava na escala. Uhum. E eu lembro de ministrar com eles e a aula ter tudo para dar errado. Porque eles estavam agitados, toda uma situação. E de Deus me dá graça, assim, naquela hora. E eu consegui conduzi-los à aula e a gente descia muito pro apelo com eles, com a turma dos maiores, né? E essa aula que eu tive com eles foi a mais trabalhosa, mas não sei, Deus me encheu de autoridade naquela sala que eu trouxe uma palavra, né? E trouxe um desafio a eles e perguntei quem queria descer pro apelo depois da palavra que eu Uhum. trouxe. E todos desceram comigo, né? E aí eu fui direcionando eles no apelo, assim, e encorajando eles de realmente buscar Deus, abrir o coração. E eu vi teve um específico que foi o mais chorão, era o que mais tinha dado trabalho naquela época, que agora ele é um jovem abençoado, mas naquela época ele deu um trabalhinho a mais, assim, e se ele me assistir, ele vai saber que é ele. E ele foi totalmente tomado pela presença de Deus, Amém. porque ele não parava de chorar. E ele foi para Muito casa chorando. quebrantado. E ele dizia: Eu não sei o que eu tô sentindo, mas é algo muito bom e eu só quero chorar. E eu não quero sair desse lugar. E ele se abraçou naquele que a gente tinha na época do Authentic Christians ainda, O o latão. latão. E ele ficou abraçado e ele dizia: Eu não vou sair daqui. E aí a gente conseguiu, né, ministrar na vida de cada um e foi muito legal. Outro momento que me marcou muito foi na minha gravidez, quando eles mesmos, tipo, tomaram a iniciativa e vieram orar por mim. Ai, eu lembro, é verdade. Acho que teve um momento também que foi num culto infantil. Uhum. Eles vieram orar por mim. Ok, eu recebi aquela oração com toda a pureza de uma criança, né? Só que no momento do meu parto eu lembrei da oração deles. Porque foi um Amém. momento que eu precisei e parece que eu escutava a oração deles no meu ouvido, Amém. né? Que Então lindo. foi algo assim, Muito bem, marcante bem mesmo. marcante pra mim, assim. Bem marcante mesmo. Voltando agora um pouco pro papel da família, tá? Como os pais podem fortalecer a fé dos filhos em casa? A gente falou muito sobre
na verdade, os filhos verem e a querer acompanhar aquilo. Mas com essa pergunta, o que você pode acrescentar com um pouquinho mais do que vocês já falaram sobre isso? Eu acho Hã. que eu acho que é entrega. É tu realmente marcar um horário, um compromisso, além do teu compromisso com o Senhor, nós como pai, né? Marcar um horário, não agora, é o nosso devocional, pai e filho. Eu acho que se a gente começar a fazer nessa maneira, ou um momento de oração, ou não sei, um momento, de repente, o pai não tem tempo, mas na Sim, hora que senta na mesa junto, então agora a gente vai orar, vamos falar um pouco sobre a palavra. Algo que é um seja. pouquinho de tempo. É um pouquinho de tempo. Eu acho que, Uhum, na verdade, a palavra certa é entrega. A gente precisa entregar uhum, alguma coisa para poder receber algo. É como se a gente estivesse plantando, né, todos os uhum. dias. Então, um momento realmente para falar com o Senhor em algum momento do dia. Pai, filhos, né? Pais e filhos. Sim. Falando intencionalmente da palavra, eu acho que seria essa chave. Exatamente. A entrega, né? É a questão de entender que eu estou investindo na vida do meu filho quando eu tiro esse tempo. É um investimento. Uhum. É um tempo de qualidade que eu tô tendo com o meu É filho, com a minha verdade. filha, né? E priorizando, né? Entendendo que quando eu digo eu e minha casa servimos ao Senhor, se refere a isso. Todo mundo. Não se refere, eu e minha casa servimos ao Senhor lá na Na igreja, igreja. lá dentro da Minha igreja, casa, primeiro mas ministério. lá dentro de casa. Uhum. Quando eu sirvo meu marido, quando ele me serve, quando eu sirvo meu filho, quando nós paramos tudo em algum momento, mesmo tendo uma correria no dia a dia, mas para ter esse momento, tempo de qualidade em família, comunhão, lá em casa começa. E quando também a gente tira esse tempo para o Senhor, né? Uhum. Adorar o Senhor, lá em casa isso não falta, né? Porque o Dani sempre chama, Nossa, vamos um fazer uma banda, musicista. vamos Um fazer uma banda, musicista. né? E gosta então da música, então a gente também tenta levar isso, ó, né? Vamos adorar o Senhor. Mesmo tão pequenininho, não entende muito, mas, né? Como gosta muito de música, tem que cuidar ao que ele vai se inclinar. Então, a gente sempre leva, vamos adorar a Deus, vamos ter esse momento que Deus fica tão feliz, o coração dele se alegra, né? Então, eu acho que se um pai e uma mãe mostrar, de fato, forem apaixonados por Jesus, eles vão gerar isso. O filho vai querer ser apaixonado por Jesus também, Uhum. né? Então, começa em casa, Tem no dia a uma. dia. Começa, só pra gente concluir isso. E começa também aos poucos. Então, talvez o que eu vou dizer pra você é que se nesse momento você não consegue fazer isso ainda com os seus filhos, na tua família, não se sinta culpado por isso. É. Não tem problema. A gente não tá falando isso pra que a gente gere pessoas, nossa, todo mundo é perfeito. Não. Nós corremos, nós somos mães, nós temos trabalho. Não tem problema, não é sobre isso que a gente tá falando. É de realmente, às vezes, em 10 minutos, a gente parar. Bom, agora eu vou esquecer tudo que eu tô fazendo e agora eu vou poder sentar com meu filho e fazer isso. É sobre isso. E realmente, como a Dami e a Thais falaram, é sobre a entrega. A entrega dos meus 10 minutos, não importa o tempo, mas que tenha um tempo de qualidade. Mas se você não fez até agora, não tem problema nenhum. Tem chance, tem o dia de amanhã pra gente poder fazer isso. Amém, é verdade. É verdade. A gente quer realmente encorajar os pais, né? Exatamente. Isso. É A também fazer. sobre isso, né? Porque às vezes, Tati, assim, ó, vou dar um exemplo. Eu não consegui parar para orar com meu filho ou ler a palavra, ou Uhum. fazer um devocional. Mas é um tempo de mesa no almoço que a família toda tá ali na mesa e tu faz uma oração É uma É. conversa, uma para troca, dormir, né? né? Antes de dormir, vamos fazer nossa oração. Normalmente a nossa oração com o Dani lá em casa é antes dele dormir, Uhum. né? Então a gente tira um tempinho para conversar como foi o dia e ora com ele. Então são nas coisas simples, né? Sim, essa palavra eu acho que é simples. É. Não precisa, nossa, vou montar o isso, aquilo pra fazer. Não. Jesus é simples, gente. Jesus é simples. Exatamente. Então, na simplicidade, a gente consegue acrescentar e trazer cada vez mais E coisas, aí né? se torna leve, É, porque daí é exatamente. Não se simples. torna, nossa, eu tenho que fazer. Não, é uma coisa tranquila. Às vezes é um Pode. louvor. Exatamente. Porque às vezes, quando a gente acaba escutando, a gente pensa, nossa, será que eu não tô fazendo certo? Mas a conversa é para que a gente possa cada vez mais orientar e que a gente possa tirar esse tempo realmente de qualidade em 10 minutos, É, né? isso aí. É sobre isso. Sem julgamento, sem peso. É, exatamente. Tu queria Não, eu contribuir? ia falar que uma pergunta me fez pensar durante muito tempo, anos atrás.
será que as pessoas ao meu redor, isso inclui a minha filha, né, que mora comigo hoje, será que ela quer servir o Jesus que eu sirvo? Será que ela ama o Jesus que eu amo? Então, realmente, o que a gente precisa fazer é mostrar dentro da nossa casa quão bom é viver na presença do Senhor. Então, e isso é diariamente, não é um dia que vai definir, ou um dia que você não fez um devocional, que você não orou, não é isso. Mas você tem buscado, você tem procurado o Senhor, você tem se alimentado dele, isso é nítido que vai transbordar. Então, a gente tem que falar. Tem uma palavra na Bíblia que fala o seguinte: a sua boca fala o que o seu coração tá cheio. Já começa a Isso. cantar, porque eu canto com as crianças essa musiquinha, tá tudo certo. A boca fala o que o coração tá cheio. Então, na verdade, a chave de tudo é a gente prestar atenção no que a gente tem se alimentado Exatamente. e no que a gente tem Né. servido dentro da nossa casa. Exatamente. O que a gente tá colocado na mesa, né? Isso. O que a gente tá externando, gerando. Eu já lembro da Coca-Cola, do pastor, da administração. O que você tá servindo para a sua família? É bem isso. Tenho mais outra pergunta, tá? O que vocês deixariam de conselho para alguém que quer servir hoje no Ministério Infantil? Venha. Venha que estamos prontas para te servir, para te ajudar a servir. Eu só diria assim, ó, seja muito bem-vindo. São todos bem-vindos, né? Todos que querem fazer parte do ministério, porque quando a gente fala, ou convida, ou tá conversando com alguém a respeito disso, as pessoas acham que tem que estar só dentro da sala. Ai, mas eu não tenho paciência com criança, e daí eu vou ter que ficar dentro de sala, pra mim não dá. Mas dentro do Ministério Infantil tem muitas coisas para serem feitas, né? Tem, a gente pode listar agora aqui para A vocês. Tati sabe bem, né? A Tati faz parte. Então, tem a questão dos monitores, que agora é algo novo, mais atual que a gente tem, que tem Mas é ajudado bem- muito. bem importante. Tem sido importante porque vem para reforçar, né? Uhum. E somar. Então, às vezes não vai estar dentro de sala, mas vai estar fazendo alguma outra coisa, né? Então, a gente tem as irmãs que gostam, sempre se disponibilizam, as abençoadas, de estar na cozinha para organizar um lanche dos cultos que tem nos eventos, né? Então, Daí tem tudo, recepção, tem cozinha, tudo. tem monitor. Tem quem gosta de decorar a gente para os Louvor, mesa de cultos, som, louvor. tudo. Assim, tem É bastante. verdade. Tem bastante coisa para ser feita. E também a respeito assim do servir, tem algumas pessoas que falam assim pra mim: nossa, jamais eu serviria no Ministério Infantil. O que eu tenho pra dizer é que é leve. As crianças, elas são umas bênçãos, elas não julgam. Coração puro, né? Não Coração puro. adianta. Às vezes você até vai ficar um pouquinho, né, brava. Não, não faz isso, né? E no mesmo momento ela já vem e te abraça Te e tá, ama, acha que tá tudo e tá tudo certo. Então, servir no Ministério Infantil realmente é um desafio. Mas é o Senhor que capacita. E é leve. O que é necessário, né, para começar? Precisa de dom, amor, disposição ou o que vem primeiro para vocês? O amor, a disposição ou o dom? Eu acho que é a obediência, Obediência. que não tá listada aí. Mas pode ficar. O amor, ele é muito importante, né? E também ter a disposição. Eu acho que um liga ao outro, na verdade, né? Que nem a Dami pôde testemunhar. Ela começou a servir, ela viveu isso, ela tem autoridade para falar. Ela foi por obediência. Deus já chamava ela há algum tempo e foi chamando até que ela, Senhor, eis-me aqui. Ela viu situações acontecendo, Deus foi mostrando a ela. Então, existe a questão do amor, inclusive não só para quem vai entrar, quem já está. Para Sim. permanecer, qual é a chave? Amor. É verdade. Enquanto você queimar de amor por essas crianças, você não vai ver como um incômodo, como um desafio, como um peso. Como mais um dia ou mais uma Não, você vai ver obrigação, né, ser assim, ó, cumprida. que tudo que você está fazendo está sendo investido, um bom investimento. E que pode ser que tu não vai ver agora os frutos, mas daqui a pouco, lá na frente, vai ver, Exatamente. né? Às vezes nem vamos ver, né? Ou vamos Quantas só ouvir falar. Vamos ouvir falar. Só. Porque as crianças, tem algumas que já passaram pela nossa igreja, que se mudaram, foram para outra cidade. A gente não sabe onde elas estão hoje, né? Algumas. Mas, com certeza, a semente foi plantada. Exatamente. Eu posso falar pra vocês assim, eu fui uma criança que tinha, que eu ia
na igreja ou com a minha tia ou com a senhora que me cuidava. Então eu ia, eu não entendia nada, mas eu tava lá, tava ouvindo. E tava ouvindo, e eu pensava assim, nossa, e eu era criança, não tinha entendimento, e meus pais não eram evangélicos, a gente era muito católico, e mesmo assim eu botava louvor e eu amava escutar, porque eu tinha ido na igreja, eu tinha conhecido essa adoração, né? Então, assim, eu falo que é importante realmente, às vezes, você também ter essa consciência de que se tem um vizinho, ou se tem alguma pessoa que vai, talvez, na tua casa te visitar, e que você tem essa intimidade para poder, assim, ah, tu quer ir na igreja junto com meu filho? E fazer esse convite. Sim. Não é uma ofensa hoje em dia para um pai, vamos dizer assim, que não é cristão, né? Você convidar essa criança também para fazer parte do que você vive. Eu acho que é bem importante também isso, né? Levar Foi outras assim comigo. crianças. Quando a minha vizinha morava do ladinho, convidou para ir num culto, eu Uhum. também era católica, então eu fui, mas a mãe ainda não era, né, o pai. Então, eu fui por um convite, né? E passei depois a frequentar cultos numa outra denominação, porque eram à tarde, porque meu pai não me liberava para sair à noite. Então, Sim. os cultos eram de noite, então eu comecei a frequentar durante o dia, né? E é exatamente sobre isso. Faça o convite, né? Não vai ser uma falta de respeito, nada, Sim. muito pelo contrário. Eu acho que tudo que leva a Vão buscando criança também a Deus, a né? buscar a Deus, tudo que leva ela a ser uma criança melhor, a ter um caráter melhor, aquilo que vai rodear a criança de bons exemplos, de bons Sim, testemunhos, a criança tem que estar nesse ambiente. é É verdade. verdade. Aham. O que Deus tem falado ao coração de vocês para a próxima geração? Tem alguma coisa que o Espírito tá ministrando no coraçãozinho de vocês? É forte essa Para pergunta. nossa geração. É forte essa pergunta, né? Aquilo que a gente escutou no próprio treinamento que a gente fez, né? Lá em Curitiba, nesse projeto Descobertas que a gente faz parte agora, que também é algo incrível que Deus nos deu e a gente tem aprendido, né? Estamos no processo. E foi Começando, feita a né? pergunta sobre quem você. Como é que seria a pergunta? A pergunta é onde você quer que Está. a sua criança, o seu filho esteja daqui a 10 anos? Isso aí. Esse foi perguntado para nós. E Uhum. aí fica aquele Nos deixou pensando muito, né? isso. Onde? E aí de que maneira que eu vou, o que que eu vou fazer para que ela permaneça onde ela está hoje, que é nos caminhos do Senhor. Então eu acho que a palavra que o Senhor tem nos levado é permanecer e discipulado, né? Investir em crianças. Verdade. É porque a gente precisa dar destino. Uhum. A gente faz a criança ter um encontro com Deus, né? Tem todo um arranjo ali, a gente se coloca à disposição, a criança é alcançada, ok. Mas e depois? Então, ela precisa de um destino, que alguém dê um destino a ela, né? E a constância, a perseverança, isso vai fazer com que ela também permaneça. Ela vai ver que tem adultos ao redor dela que são fortes, que são firmes e constantes, então ela também vai ser, Uhum. né? Então, eu acho que é uma soma de tudo um pouquinho. É a liderança que ministra com aquela criança, é lá dentro de casa que a criança também tem um investimento, tudo isso vai ter uma boa de uma participação Uhum. para que ela continue nesse caminho, Sim, né? isso. Inculcar na mente da criança a palavra de Deus, Isso. né? Então, isso é É. muito importante. Eles já saberem desde pequenininho que a palavra é a verdade e eles conseguirem Exato. seguir, né? As coisas conforme a palavra. Então, agora a gente chegou no nosso momento que eu vou fazer perguntas pra vocês. Então, eu vou começar pela Thaís. Tá. Daí eu vou fazer 10 perguntas. Daí tu pode responder de um jeito mais rápido, daí tá por você, tá? Depois a gente volta pra Dami e a gente encerra o programa. Estamos Tá no ok. final. Bora lá. Bora lá. Então tá. Uma palavra que define o Ministério Infantil. Amor. Criança. Faz rir ou faz chorar mais? Faz rir. Louvor infantil favorito. Ai, tem vários. Eu acho que agora o que eu escuto mais é aquele dos frutos do espírito, né? É o amor, a alegria, a paz e paciência. Esse aí. É. Uma qualidade especial para quem trabalha com crianças. Qualidade, Uhum. dedicação.
uma personagem, ó, um personagem bíblico que você ensinaria todos os domingos, se pudesse. Davi. Imaginei. Uma criança que te ensinou alguma coisa. Uau, tem várias. Uma só. Todas elas me ensinam um Tá, então pouquinho. Fica difícil. pode ser todas, então. É, Vou fica aceitar essa difícil. resposta, tá, gente? O que mais acontece no coração de quem ministra no ministério infantil? Confronto, mas também muita edificação. Um versículo que te acompanha. Filipenses 4:8. Café ou chimarrão? Café. Complete a frase, tá? Vale a pena servir crianças por quê? Porque é pra eternidade? Respondidas as suas 10 perguntas, tá? Que Agora vamos rápido. pra- Viu? Ó, se tivesse botado no... Sem comentário. Tá? Piada interna, gente. Vamos para a Dami, então. Até virar aqui, gente. Tá. Então, disciplina ou criatividade? Criatividade. O maior desafio no Ministério Infantil em uma palavra. Liderar. Uma qualidade indispensável para lidar o Ministério Infantil. Uma qualidade indispensável, amor. O que mais te preocupa na geração atual? O fora do foco, o que desvia, chama atenção para outro lado. Tá. Um personagem bíblico que representa uma liderança. José do Egito. Qual a maior recompensa de servir as crianças? O amor. O que não pode faltar em uma aula infantil? Música. Um conselho rápido para novos voluntários. Um conselho rápido. Difícil essa. Mas. Porque não é rápido, né, Não. gente? Tem uma lista. Não, tô brincando. Para novos voluntários, Pra pessoas que... o conselho que eu dou é que vale a pena. É verdade. Um versículo que resume seu ministério. Hoje em dia, o que o senhor tem falado comigo, que a seara é grande, mas peça ao dono da seara que envie pessoas. Então, a gente sabe que é muito trabalho. É verdade. Mas é ele que é o dono da obra. A gente é apenas participante. E é uma honra participar. É verdade. A número 10. Complete. A próxima geração precisa de... Jesus. Amém. Olha, foram rápidas as Viu? respostas, viu? Muito bem, meninas. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa que a gente não conversou e que a gente talvez possa começar a conversar e a gente não trouxe ainda, mas que para vocês é muito importante que fique registrado nesse episódio e que vocês gostariam de falar para as outras pessoas? Sim. Eu vinha pensando durante os dias e até no caminho, o que será que a gente vai falar lá, né? E uma das coisas que eu acho primordial a gente falar aqui, deixar registrado sobre o Ministério Infantil, é sobre a cumplicidade e parceria que nós duas temos, mas que não vem de nós. É o Senhor que nos dá. Assim, a Thaís é a líder e eu ser vice-líder do Ministério Infantil, ela fala muito sobre nossas personalidades, como nós falamos há pouco antes de começar, né? Eu sempre digo que a gente é muito diferente, mas o Senhor sempre alinha os nossos corações para que a gente consiga chegar num resultado comum e que traga paz. E esse resultado comum não quer dizer que não tenha desafios. A gente discorda muito, muito, assim, a respeito de várias opiniões ali. A ideia, na verdade, é a mesma. O espírito é o mesmo. A gente discorda de como chegar no ponto final, né, Thaís?
E o Senhor sempre traz uma clareza. Eu tenho total liberdade para falar com a Thaís as coisas que eu concordo ou não, e ela também comigo, e a gente consegue chegar a um ponto final. Então, o liderar, o servir, o estar em comunhão dentro de uma igreja, e não só dentro de uma igreja, todo tipo de relacionamento, ele vai existir confronto. Mas Exatamente. não quer dizer que tenha confronto, quer dizer que tenha desrespeito, Sim, né? exatamente. Então, estou muito feliz de poder compartilhar a liderança com a Thaís, de compartilhar essa caminhada. Exatamente, porque isso, na verdade, é ensinamento, né? Tu tá aprendendo, na verdade, com a situação que acontece quando ela te traz alguma coisa, e o conflito realmente é para crescimento. Nós só Exatamente. crescemos, na verdade, às vezes em alguma coisa que acontece, né? Exatamente. E a gente vê a perfeição da obra do Senhor, né? É. Porque eu até Nem falo sempre a gente vai brincando para concordar dar. com tudo. A pessoa- Mas É. exatamente. A multiforme a graça de Deus, né? Então, eu falo brincando pra Dami, mas ela sabe que é verdade, que a história de Jonatas e Davi é eu e ela, né? Ela veio pra me completar dentro do ministério. A gente se completa. E é incrível porque se qualquer outra pessoa for falar algo do ministério dizendo que tem contradições, a gente tem autoridade pra falar que existe, Sim. mas honrando uma outra e buscando as duas juntas, né? A vontade do Senhor sempre vai ter o comum acordo verdade. e vai testificar no espírito, Sim. né? Então hoje a gente está num outro nível, orando para que venha mais liderança Amém. para estar É com a verdade. gente dentro do Pra ministério. acrescentar, E né? Deus vai mostrar, né? Com certeza vai direcionar tudo isso. Mas algo que eu queria finalizar é falar sobre honra. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente honrar primeiramente, né? Aos nossos pastores, a liderança, quem está acima de nós. verdade. Porque a história do não concordo tem, muitas vezes, né? Sim. Vai ter. Ou não concordo com o pastor, ou uma situação, mas a gente para, escuta, obedece. Amém. Tem um E vou coração te dizer, ensinável, né? é Que sempre a também. bênção, sempre a bênção. Uhum. Então, eu até falaria assim para lideranças de outras igrejas. Honre a tua liderança, quem Amém. está acima de você. É verdade. Aí você será bem-sucedido também, Uhum. né? Porque você está honrando o próprio Deus. Então, pare e escute também na multidão de conselhos a sabedoria. Eu nunca decido nada verdade. sozinha. É verdade. Eu oro muito, converso com a Damiane, tem Converso meu com o esposo que pastor. também é uma bênção, né? Que sempre está aconselhando, sempre está me escutando. Uhum. E também toda a liderança, né? Que está acima de Sim. nós, discipulador. Então, tudo isso é importante, né? É um E conjunto, aquilo, né? seja cuidado, se permita ser cuidado para cuidar de alguém. Isso é independente se é adulto ou é criança. verdade. Permita-se ser cuidado antes para poder, então, cuidar e ministrar na vida de alguém, né? Amém. É verdade. Para que seja saudável. É isso. Então, hoje o que eu vou deixar aqui pra vocês, pra todos nós, né? É que. Agora saiu, gente. Não Bem tem na hora. problema. O ministério infantil não é cuidar apenas de criança. Ele ajuda a formar futuros adoradores, discípulos e líderes para o reino de Deus. Então eu quero agradecer vocês hoje por estar aqui comigo, poder fazer que a gente entenda também sobre esse ministério que é lindo realmente para contribuir na obra do Senhor, né? Porque a gente sabe que isso é tudo para honra e glória dele. Amém. E eu quero deixar para vocês muito obrigado por você estar assistindo esse episódio de hoje. Nós estamos no nosso 4º episódio. Então assim, ó, compartilha com mais pessoas, compartilha com a sua igreja, compartilha com os amigos, dá aquele like, escreve comentário. E eu sou muito grata pela vida de cada um de vocês. E muito obrigada por hoje. Obrigada também. Obrigada pela oportunidade. É isso. Acabou.